Estamos de volta com Palavra Aberta. No programa Palavra Aberta dessa semana estaremos abordando sobre o tema divórcio. E como no programa anterior nós comentamos sobre o novo projeto de lei 66/2010, e o doutor Carlos Mecenetti estava aqui para falar sobre a lei em relação ao Código Civil, a aplicação direta na lei. E nos estúdios da TV Cidade, estamos com o pastor Jairo de Deus, que é ministro da Assembleia de Deus de Presidente Prudente, Ministério Belém. Nós estamos falando sobre o divórcio. E o que a letra da lei nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, fala em relação ao divórcio? Bom, Jorge, à luz da palavra de Deus, o divórcio só é considerado para nós ministros, dirigentes de igreja, onde nós ministramos a palavra e cuidamos de família, segundo a traição de um dos cônjuges. Dessa forma, nós consideramos o divórcio legal, até pela justiça comum, e a igreja reconhece esses termos pelo fato do texto que Jesus deixou registrado para nós, através de Mateus, no capítulo 19, no versículo 9. A mulher, ela quando for traída, ou o marido, quando for traído, ele recebe a carta de divórcio do cônjuge. Então, no caso, o marido, sendo traído pela esposa, automaticamente ela dá carta de alforria para o marido. Isso são palavras de Jesus Cristo. Está escrito em Mateus 19, versículo 9. Então, inicialmente, para contextualizar em relação ao divórcio e dentro da visão bíblica, tem esse texto de Mateus, que Jesus fala em relação ao divórcio. E o que mais em relação à Escritura Sagrada traz em relação ao divórcio? Ampara o homem ou a mulher, ou não ampara, ou tem uma consequência em relação a isso? Bom, existe o divórcio que é oriundo da incompatibilidade dos cônjuges, né? Então, quando o marido não se identifica com a esposa e não há condições de conviver junto por incompatibilidade de gênero, então, nesse caso, há um divórcio aí, se eles quiserem. Como a Bíblia diz, pode até separar, mas não pode casar-se. Então, estarão sempre separados até que a morte os separe, porque, segundo a lei de Deus, eles estão ligados e não podem casar-se novamente. Isso quando o divórcio é por motivo de brigas, de contendas, de dificuldade de relacionamento. Segundo o texto que nós temos em 1 Coríntios, capítulo 7. E no texto que no Antigo Testamento, ainda nas Escrituras Sagradas, fala que fala em relação a Moisés, também ainda buscando em relação à carta do divórcio, que fala sobre o repudio da mulher. Sim, naquela época, o que nós temos, segundo os dados escritos em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4, o homem abandonava a mulher, largava da mulher, simplesmente porque ela já não era mais bonita. Já não se identificava mais, enjoou, entendeu? Você já não é mais aquela mulher maravilhosa que eu conheci, então me decepcionei com você. E aí era feito a separação, né? Só que Jesus disse que isso aconteceu pela dureza do coração. E não é assim, Deus não fez dessa forma, certo? Então, é complicado hoje ministrar sobre esse assunto na igreja, porque nós compreendemos que o casamento legal, biblicamente falando, só pode dar certo se tiver o amor ágape incluído nesse casamento, né? Porque nós, estudando a palavra amor no original grego, nós vamos encontrar 4 palavras, né, que diferem uma da outra. Então, muitas pessoas estão se relacionando através do amor eros, amor atrativo, né, o amor erótico. E esse amor não sustenta até o fim. Justamente é o que aconteceu na época de Moisés. Pastor, voltando ao tópico, as Escrituras Sagradas, eu quero saber o seguinte: a Bíblia condena ou não condena? A Bíblia condena. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8. A Bíblia condena. O adultério, como nós estamos falando aqui, caracteriza a traição de um dos cônjuges, né? Mas só o adultério? Como eu disse, a separação, porque a palavra adultério, Jorge, no original, é uma palavra que veio do latim. Aliás, o divórcio.
A palavra divórcio no original do latim, ela significa separação. Então, esta palavra, numa linguagem mais comum, é o rompimento legal dos laços maritais que unem um homem e uma mulher. No dicionário popular, é dissolução judicial do matrimônio, que tem a ver com desunião e separação. Então, Deus não instituiu o casamento para o homem separar, para o homem romper o casamento. Então, é uma atitude que, quando o homem vai realmente à casa da moça pedir a mão dela em casamento, ele tem que saber o que ele está fazendo. É uma atitude séria. O casamento é instituído por Deus. Até tem uma cláusula, Jorge, no Código Civil Brasileiro, tem uma cláusula, numa das leis, que diz assim: a instituição da família, porque o casamento já é uma instituição, uma família, tá? A esposa já é considerada como parte da família ali, do homem, certo? Mesmo não tendo filhos. Então, a instituição da família é o que garante a sobrevivência da raça humana e faz um Estado ou um país forte. Pois isso está na cláusula da lei no Código Civil Brasileiro. Isso tem que ser respeitado também. E isso tem a ver com a lei de Deus. Certo. Esse tópico nós vamos abordar já em alguns instantes. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já estaremos de volta ainda falando sobre o tópico divórcio na luz das Escrituras Sagradas, aqui com o pastor Jário. Então não saia daí, já estamos de volta. Voltamos em instantes com Palavra Aberta.